A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. Hoje essa palavra, ela vai nos fortalecer, nos animar para continuarmos firmes no propósito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para a nossa vida. E eu creio que o Senhor vai falar muito ao teu coração, falou comigo grandemente. E eu quero trazer e deixar essa palavra ao teu coração. O tema da mensagem de hoje é: Satanás quer te perturbar com o joio. O Salmo 31, nós vamos meditar, o verso 7 e o verso 8. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Verso 8. E não me entregaste nas mãos dos inimigos, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Aqui o salmista Davi estava passando por tantas aflições, era tanta perturbação, era tanta luta, que ele se encontrava abatido, que ele se encontrava entristecido, que talvez ele estivesse até perdendo as forças, sendo vencido pelo cansaço emocional, pelo cansaço das lutas, o cansaço físico no caso. E então ele começa a escrever esse salmo. E assim como Davi, eu quero te dizer que há momentos, são tantas provações, são tantas adversidades, que nós começamos a ficar entristecido, começamos a nos abalar, começamos a querer muitas vezes parar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E nós vimos em toda a história de Davi que Davi tinha muitos inimigos, ele era muito perseguido. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que a nossa luta não é contra a carne e o espírito. Eu sei que Satanás tem levantado pessoas contra você para te enganar, para te trair, para mentir, para falar mal de você, mas eu quero te dizer que essa luta não é contra estas pessoas, mas contra as potestades, contra os demônios que estão tentando aí matar, roubar e destruir a tua vida, a tua história. E o que nós temos que entender nessa mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações é que além dessa luta, desses adversários, desses perseguidores usados por Satanás, nós temos algo maior para vencer, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas mágoas. Nós temos que lutar contra a ira, que lutar para romper, para vencer essa mágoa, porque não temos como impedir que o traidor haja na minha vida e na tua vida. Nós não podemos impedir o invejoso de atuar nas nossas vidas. Nós não podemos impedir dos mentirosos, dos traidores, dos enganadores atuarem na minha vida e na tua vida. Mas nós não podemos ficar paralisados, olhando ali para a situação, nos perturbando com o joio, nos perturbando com estes que estão por todas as partes. Eu quero te dizer que existe o joio. Existem traidores, enganadores, mentirosos, perseguidores, invejosos em todos os lugares, nas empresas, no teu trabalho e até mesmo, infelizmente, escondido nas igrejas, para tentar impedir o teu crescimento, para tentar te parar. E o Senhor vem através dessa mensagem falar ao teu coração: não te perturba, meu filho e minha filha, com o joio. Aqui nós vimos nesse salmo, Davi está tão perturbado que ele chega a perder o sono, ele chega a perder a fome, ele chega até mesmo a perder, ele diz no salmo, a visão de Deus. O Senhor te diz: olha para mim, minha filha, olha para mim, meu filho, que eu estou cuidando de ti. Aqui o salmista depois ele diz que o Senhor é a rocha, é nossa fortaleza. Ele está cuidando, por mais que a gente às vezes perca a visão do Senhor. Fica ali atribulado, perturbado com o joio, com o que o joio está fazendo nesse ambiente que você está inserido.
que a nossa fé fica até mesmo abalada, e aí a gente começa a se abater, a se entristecer, a querer parar, mas o Senhor, através dessa mensagem, ela fala ao teu coração, ele fala ao teu coração hoje. Não te perturba mais com o joio. Porque Jesus já nos havia avisado que o joio estaria no meio do trigo. Mas o Senhor te conhece, Ele te chamou pelo teu nome, Ele sabe quem é de verdade, quem não é. Então por que tu tens olhado para o joio? Por que tu tens se abatido, se entristecido com estes que querem o teu mal? Sabe, Satanás, ele quer te parar, te destruir, te matar. E ele não vai parar de colocar um traidor, um enganador, um invejoso, um perseguidor, um mentiroso, um falso, para tentar te parar. Ele não vai parar de fazer isso. E o que o Senhor está dizendo a ti é que nós não podemos evitar que pessoas como estas se aproximem de nós, mas nós podemos fazer com que o inimigo não tenha força sobre nós quando nós não paramos, não nos perturbamos mais com o joio. Deixa o joio com Deus, que Deus é quem vai cuidar do traidor. Deus é quem vai cuidar desse que agiu com injustiça, que tem te dado mal quando você fez só o bem para essa pessoa. É estratégia de Satanás levantar tantas pessoas para tentar te parar, te paralisar. É uma estratégia de Satanás. Mas eu quero te dizer que ele vem com as suas estratégias, mas o Senhor é maior, está cuidando, o Senhor é maior e está trabalhando na minha vida e na tua vida, meu irmão e minha irmã. Só quem pode impedir os propósitos que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida é você. Se você ficar aí magoado, se você ficar aí perturbado, irado, dizendo eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais para aquele ambiente, eu não vou mais naquele trabalho, eu não canto mais, eu vou deixar de servir, eu vou deixar de pregar. Pois deixa eu te dizer o que o Senhor falou ao meu coração. É isso mesmo, minha filha, que Satanás quer, que você pare, que você retroceda, que você desista. Mas ele veio através dessa mensagem dizer: prossiga olhando para o alvo, não te perturbes mais. Para de ficar com os olhos fixos no que alguém falou de ti, no que alguém fez contra ti, na injustiça que te fizeram. Continua fazendo o que Deus determinou para que você faça, o que Deus disse para você fazer. Apenas creia e continue neste propósito, olhando para Jesus. Ai, Manaila, mas é impossível. Não é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu sei que muitas vezes nós ficamos com o sangue nos olhos, com as injustiças que nos fazem. Nós ficamos, eu que o diga, nós ficamos irados, querendo fazer justiça com as nossas mãos, querendo ir lá nos debater com estes. Mas o Senhor nos diz hoje: abandona a ira, meu filho e minha filha. Abandona essa mágoa. Não deixe que Satanás consiga fazer o que ele tramou, o que ele preparou. Quer fazer você retroceder, quer fazer você desistir do que Deus tem para a tua história. O que Deus tem para ti. O Senhor fala ao teu coração nesse dia de hoje. É maior do que estes que tentam te perturbar, estes que tentam te parar. E eu quero que você preste uma atenção a uma coisa que o Senhor falou comigo hoje. Que estes, eles agem, eles fazem tudo isso aí. Sim. Guiados por Satanás, sim. A nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, é contra as potestades, sim. Mas observe que tudo isso, muitas vezes tem uma inveja camuflada. Estes que te criticam, que falam de algo que você fez, se você parar, eles começam a fazer o que você fazia. Você já observou? Se você está num projeto e você para, ele agarra o projeto e continua do que você estava, de onde você parou. Ele nem tem a criatividade de criar algo novo, ele já faz. Eu vou te dar um exemplo.
Você está diante de uma obra, diante de uma conferência, diante de reunião com mulheres, à frente de um grupo, à frente de fazer cultos nos lares, vigílias. E aí eles começam a falar mal de você, começam a mentir por onde andam, começam a te caluniar, te perseguir, tentam prejudicar a tua imagem. Aí você olha para o joio, se perturba com o joio e para de fazer tudo isso aí que você está fazendo. E ele começa a fazer. Ele começa a fazer a reunião de mulheres, ele começa a assumir o círculo de oração, o grupo que você estava, ele começa a fazer vigília, ele começa a fazer o que você parou de fazer. Sabe por quê? Porque ela fala mal de você, porque é um admirador teu. Porque não tem a capacidade de criar novidade, não tem a capacidade de orar ao Senhor, de pedir ao Senhor qual é o meu propósito, me direciona qual é o meu propósito, Senhor. E aí ele começa a te perseguir, começa a querer te parar, começa a te caluniar, vai de um lugar a outro falando de ti, faz de tudo para que você se perturbe e que você venha parar. E o Senhor falou muito ao meu coração: minha filha, meu filho, olha para o alto, é de lá que vem o teu socorro. Aqui nós já falamos, Davi fala que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, Ele tem cuidado de tudo. E nós não podemos ficar parados frente a isso. Então, para de olhar para o vento, para de olhar para a adversidade, para a quantidade de perseguidores, de invejosos, que tem visto o Senhor colocar algo na tua mão e frutificar. Não te preocupa com isso não, continua somente fazendo, porque o Senhor está cuidando, como já foi dito, é o Senhor que vai cuidar do joio, do que agiu com injustiça, é o Senhor que vai cuidar desse aí que tem te caluniado, que tem dito histórias que você fica assim, você tem vezes que para ouvir, o Senhor te diz: não pare mais. Não pare mais para falar o que ele falou, o que ela falou. Não pare mais, não se perturbe mais com o que eles têm feito contra ti. Porque só você pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus tem para a tua história. Nem Satanás, nem seus demônios, nem os perseguidores, nem os traidores, nem os invejosos. Só você, se você parar. Se você retroceder, se você desanimar, se você ficar abatido, se você ficar aqui como Davi, triste, abatido, tirando a visão de Deus, olhando para o problema, olhando para esses levantes, olhando para o joio. Mas o Senhor já nos avisou e nos lembrou aqui nessa mensagem hoje. O joio vai sempre estar no meio do trigo. Se você sair de uma igreja e ir para outra, lá vai ter joio. Se você sair do teu trabalho e for para outro, lá vai ter joio. Onde você estiver, haverá pessoas como estas, que querem destruir, querem te desanimar por pura inveja. Mas nós vimos aqui no último versículo, Davi dizer: sejam fortes e corajosos, vocês que esperam no Senhor. Enquanto você espera o Senhor agir na vida destes, nessa situação, enquanto você espera o Senhor trabalhar, seja forte, seja corajosa, não fica aí só chorando, só murmurando, só repetindo a história. Ah, mas ela falou isso de mim. Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas eu ajudei ele e ele me abandonou. Não, continua fazendo o que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se alegra com o Senhor, porque o Senhor está cuidando. E aqui nesse versículo, nós vimos, no versículo 8, Davi dizer assim: não me entregue, Senhor, nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. O Senhor, Ele não vai te entregar, meu irmão e minha irmã, nas mãos dos inimigos. O Senhor, Ele vai te tirar para um lugar espaçoso. Quando o inimigo vem por um caminho, o Senhor te faz andar por outros caminhos. É o Senhor que faz o inimigo retroceder por 7 caminhos hoje na tua vida e na tua história. Se você está passando por situações semelhantes a esta, fique em paz. Não vá mais se perturbar com esse joio, porque ele está em toda parte. Não tem, como eu já disse, como nós fugirmos destas pessoas.
mas nós temos como continuar, prosseguir firmes, avante, indo avante, olhando para o consumador, para o nosso Deus, para a nossa rocha, para aquele que é a nossa fortaleza, aquele que abre caminhos para nós passarmos. E Ele te conhece, Ele quem te chamou. E agindo Ele, como eu já disse, ninguém pode impedir que você continue fazendo o que Deus determinou para a tua história. Que você não venha mais se debater, nem se perturbar, nem se entristecer, nem se angustiar. Porque estes sempre existiram e continuarão existindo. E você vai prosseguir firme para aquilo que o Senhor tem para ti. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.